Bom pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu não sei ao certo que hora que cada um de vocês vai ouvir, mas eu estou passando aqui para passar para vocês alguns dos conteúdos que foram passados na nossa última aula sobre verbos e que eventualmente algum de vocês não a tenha visto, tá? Este vídeo eu estou gravando mais sob a intenção de fazer com que vocês possam acompanhar mais as aulas, já que a maioria de vocês, alguns de vocês não pôde vir na última aula, tá? Então olha só, a nossa última aula foi sobre conjugação verbal, tá? Sobre o verbo em geral, né? Mas em especial a conjugação verbal. Então, o que é o verbo? Ora, o verbo, ele é a expressão na língua portuguesa que expressa ação, fenômeno de natureza e estado. É basicamente isso. Só que na nossa língua, esses verbos modificam-se muito, né? Então, por exemplo, na nossa língua, nós temos aproximadamente 11 mil verbos, né? Vocês vão desculpando aí esses errozinhos, essas falhazinhas que forem acontecendo, porque é assim mesmo, tá? Então, para facilitar o estudo destes verbos, né, a gente divide eles em 3 grupos principais. E esses grupos, eles são representados pelas terminações AR, ER e ER, que são as terminações dos verbos, as terminações verbais. Por exemplo, o verbo viajar, acabar, viver, conhecer, sorrir e partir são os verbos que fazem parte dessa qualificação. Sem esquecer que, por exemplo, o verbo por, né, aliás, verbos terminados em OR, eles fazem parte da segunda conjugação. Tá? Então, toda vez que você vê isso, você vai lembrar de segunda conjugação. Não é difícil compreender que os nossos verbos eles têm modificações, eles se modificam. Tá? Então, a essas modificações, a gente dá os gramáticos dão o nome de flexão do verbo. Tá? Então, sempre que você ouvir flexão de verbo, nós estamos falando dessas mudanças nas quais os verbos passam para se adequar à nossa... como é que eu posso dizer? Eles se flexionam para se adequar ao modo como a pessoa está falando. Tá? Então, quem está falando isso em relação a alguém, em algum momento, em algum espaço. E o verbo ele se flexiona para dar essa significação. Bom, o verbo se flexiona de 5 formas diferentes. Ele se flexiona em número, que é quando nós temos, por exemplo, as modificações de singular e plural. Tá? Singular quando é uma e plural quando é 2 ou mais unidade daquilo que se fala, certo? Pessoa, que essas pessoas aqui são as pessoas do discurso. Né? Então, essas pessoas do discurso, elas se dividem em primeira pessoa, que é quem fala, tá? Segunda pessoa, que é com quem se fala, e terceira pessoa, que é sobre quem se fala. Em seguida, nós teremos então as flexões de modo. O que significa essa flexão de modo? Significa as flexões que o verbo, as formas que o verbo assume para fazer a indicação, isto é, o modo indicativo, ele é um modo de indicação, portanto, um modo de certeza. A subjunção, né? Ou seja, quando o verbo está expressando uma ideia, uma hipótese, alguma coisa que eventualmente pode vir a acontecer, ou, como muitos dizem, uma dúvida. E o imperativo, que é quando o verbo expressa a ordem, ou então ele expressa um pedido, um conselho, alguma coisa nessa relevância. Tá? E em seguida nós temos as flexões de tempo. E aqui é muito importante lembrar que tempo ele está diretamente relacionado com o modo. Portanto, quando nós vamos estudar tempo e modo verbal, nós vamos perceber isso mais acentuado. E o tempo ele se modifica em presente,
passado, né, e futuro, presente é o que está acontecendo agora, passado já aconteceu e futuro é aquilo que ainda está por vir, e o verbo consegue fazer isso. E por fim, voz do verbo. Esta voz do verbo ela é interessante porque ela pode ser ativa, que é quando o verbo indica que o sujeito foi quem praticou a ação, passiva, que é quando o verbo nos faz entender que o sujeito sofreu a ação, e reflexiva, que é quando o sujeito tanto opera quanto sofre a ação que ele mesmo fez, tá bom? Então, por enquanto, esse é o fim do primeiro vídeo. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos.